Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities. E como de costume, né, pessoal, quarta-feira, dia de atualizar os mapas climáticos, então vamos dar uma olhadinha aí o que é esperado para o Brasil e também para os Estados Unidos. Aqui para o mapa do Brasil, para os próximos 5 dias, é esperado chuvas ainda no Rio Grande do Sul, em alguns lugares cerca de 40 milímetros, mas no geral uma média de 10 a 15 milímetros. Fora isso, no resto do Brasil não teremos chuvas a princípio. Para os Estados Unidos, temos aí mais chuvas lá para o norte, pegando Wisconsin, pegando Iowa, Minnesota, e temos aí também mais chuvas também para algumas outras regiões, porém os maiores volumes ficam realmente nessas regiões. Dakota do Norte também recebe volumes na casa dos 50 milímetros. Para a parte de cotações, pessoal, ontem a gente teve um óleo de soja subindo 0,11%. Desculpa, ontem subiu 1,62%. E não temos os dados de hoje porque é feriado nos Estados Unidos, então bolsa por lá estão fechadas. Então o óleo subiu 1,62%, testando aí novamente uma região de resistência. E temos para a soja em grão uma queda. Na verdade, fechou com uma alta de 0,15%, né? A queda foi no dia anterior de 1,7%, mercado aí nas mínimas do ano. Se continuar, a princípio a soja pode vir aí na casa dos 11,10 e quem sabe até mais baixo. Parte de farelo, ontem subiu 0,78% e anteontem caiu 2,22%, também vindo testar em região de suporte na casa dos 344 dólares por tonelada curta. O trigo finalmente chegou naquela região que a gente esperava, pessoal, 5,98. Essa região aqui temos sim um suporte, vamos ver aí o que espera para nós o mercado no dia de amanhã, né? Mas a princípio o mercado chegou em cima de uma região de suporte e agora deve sim lateralizar. Caso venha a perder essa região, a gente poderia esperar mais uma queda intensa do trigo, fazendo ele voltar lá para a região dos 5,60 dólares por bushel. Para o milho, a gente teve alta ontem de 1,41%, milho que vem brigando nessa região, não conseguiu passar lá os 4,70 e agora fica trabalhando aí na região dos 4,50 dólares por bushel. Aqui no Brasil tivemos uma leve alta para os contratos, subiu 0,11% o contrato julho e tivemos uma alta de 0,12% no contrato de setembro. Então, altas bem tímidas aqui para o mercado brasileiro. Óleo de palma subiu hoje 0,95% e ontem encerrou com uma queda de 1,6%. Petróleo subindo, conseguiu ganhar a região dos 81. Na verdade, agora trabalha a 10 cents acima, né, por barril de petróleo, a 11,10. No momento temos uma queda de 0,08 para o contrato de petróleo, mas petróleo interessante, né? Fez uma queda aguda, recuperação aguda também, e agora vamos ver se ele consegue realmente se manter acima desse patamar dos 81 dólares. Caso isso aconteça, a gente poderia ver o petróleo subindo lá para casa dos 87 novamente, e petróleo para cima acaba puxando as demais commodities também. O dólar hoje cai contra as principais moedas do mundo, 0,07%, mas segue forte, né? Segue acima naquela região de suporte que é na casa dos 105 mil pontos. O dólar no Brasil ontem subiu mais 0,3%, fechou cotado a 5,43. Bolsas não fizeram máximas históricas aqui, né, para o S&P 500, mas quase fizeram. E para a S&P, para a Nasdaq também não chegou a fazer ontem máxima histórica, mas teve uma alta de 0,03%. O mercado segue muito forte por lá. Aqui no Brasil, nossa bolsa esboçou algum sinal de recuperação e subiu 0,41%. Nossa bolsa segue com o pior desempenho do ano. Para as demais bolsas, hoje a gente tem Ásia Pacífico com uma perspectiva mais altista,
Hang Seng sobe 2,87%, uma alta considerável. A gente tem decisão de taxa de juros também lá na China. Provavelmente eles não devam mexer, porque a princípio a ideia é que fosse que eles cortassem as taxas de juros. Porém, se eles cortam, aumenta aí a diferença entre China e Estados Unidos, fazendo com que saia mais capital de lá, né? Então, a princípio, eles devem manter inalterada a taxa de juros por lá, esperando um movimento dos Estados Unidos fazendo um corte na sua taxa de juros antes de voltar a mexer na deles, né? Para a parte de Europa, hoje o dia é um pouco mais pesado, né? Mas também não tanto, tá? Quem mais cai aqui é a França. A França vem passando por alguns períodos conturbados, né? O presidente atual convocou uma restituição do parlamento deles e a princípio aí não foi visto com bons olhos, né? Pode ser um tiro no pé. Porém, a sua principal concorrente é a Le Pen, que ela é mais voltada para um separatismo da França, ou seja, tirar a França da União Europeia, assim como foi feito na Inglaterra. Ela veio a público dizer que talvez não faça isso, tá? Talvez não dê tanto voto para essa questão, a princípio mantendo a França assim na União Europeia. Então isso acabou acalmando, mas o mercado ainda segue um pouco mais pessimista por lá. A Europa, então, tirando a França, os demais estão estáveis. Estados Unidos, como eu comentei, está fechado, não temos indicações por lá. Dólar contra países emergentes num misto hoje, não tem nada subindo muito forte, nem caindo, então não temos uma direção muito clara para este mercado também. E lembrando, né, pessoal, o feriado nos Estados Unidos tende a ocasionar isso nos mercados. Para a parte de commodities não agrícolas, minério de ferro cai 0,36%, nada demais também. E o petróleo no momento no 0 a 0. Para a parte de agenda, sem Estados Unidos, uma agenda bem fraca, né? Então, basicamente, não temos nada de relevante a ser publicado. Apenas aqui no Brasil, após o mercado fechar, teremos a publicação aí da nossa taxa de juros. O mercado acredita que o Copom deve manter, o Banco Central Brasileiro, né, deve manter a sua taxa de juros em 10,5%, ou seja, inalterada. Tem uma pressão do governo para que haja mais cortes, né? O Lula não para de falar nisso, fica colocando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na fogueira, vira e mexe, né? Desde que ele foi eleito, nunca parou de fritar o Campos Neto. E a princípio há um desejo maior do governo de que haja um corte. Lembrando que hoje o governo não tem a maioria das cadeiras dentro do Copom, né? Então a gente viu na última decisão de taxa de juros que por um voto a mais, né, a gente teve uma alteração menor de 0,25% no corte, sendo que os pró-governos esperavam um corte de 0,5%. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse voto de agora. Provavelmente eles sejam votos vencidos e se mantenha em 10,5%. Lembrando que eles são 3 contra 4, né? Agora, se um deles mudar de lado, no caso dos 4 que voltaram para um corte mais íntegro ali, né? Pode ser que a gente veja, sim, um corte na taxa de juros, apesar de que a perspectiva maior é que se mantenha em 10,5%. Então, a gente vai descobrir isso às 6 horas da tarde. Após o mercado fechar, então, aqui no Brasil, a gente terá a publicação dessa taxa de juros.